Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo uma nova sessão aqui de conteúdo e de qualidade. A nossa ideia aqui nesse evento é passar para vocês possibilidades concretas de fazer coisas com excelência. Qual que é a nossa proposta? A gente percebe que muitas empresas e líderes ficam perdidos num cenário de crise tão fora daquilo que qualquer pessoa da nossa geração passou e não encontra caminhos concretos. Se fala muito o que fazer, mas é muito difícil encontrar coisas concretas que mostrem como fazer, o que fazer de verdade, que cuidados, que observações, que tipos de padrão significam uma operação num momento tão crítico, de uma forma adequada e com boa qualidade, e que permita até mesmo, com o tempo, a reerguida da empresa, da sua empresa ou do seu grupo de liderados, né, de uma forma bastante diferenciada. Eu diria que toda e qualquer crise, invariavelmente, ele é sempre um momento de reflexão. Ela permite que a gente, de alguma forma, identifique novos caminhos e perceba que essa pressão toda, no final das contas, pode até mesmo ser um fator de melhoria, mas não podemos minimizar o que está aí, né? Então, empresas e líderes, nós queremos apresentar para vocês, né, possibilidades de como lidar com essa crise. No seu negócio, diante daquilo que você está lidando, diante do seu tipo de atuação, o que fazer concretamente? Como cuidar dos seus funcionários? Como cuidar para que a sua operação não seja afetada ou não seja tão afetada com aquilo que todos estamos passando? Será que tem oportunidade para tirar disso, né? Nós queremos, então, oportunizar aqui aos bons profissionais oportunidades de brilho, exemplos concretos e que as empresas, a partir disso, possam fazer coisas bacanas, né? Eu vou estar apresentando um material para vocês a partir de agora e fica aberto a qualquer momento de vocês colocarem perguntas, né? Que lá no final nós vamos dar uma passada em cima disso, colocando pontos concretos de dúvida que vocês tenham. Fiquem à vontade aí de colocar essa pergunta em qualquer momento, mas eu vou respondê-la somente lá no final. Um abraço, é um privilégio enorme estar aqui com vocês. Bom, primeira coisa, gente, nós temos que fazer uma leitura realista daquilo que nós estamos passando. Pela primeira vez, há muito e muito tempo, nós estamos passando por algum evento que tem impacto literalmente global. Não tem nenhuma pessoa nesse nosso planeta que, de alguma forma, não vá sentir um impacto do que nós estamos passando. Seja a partir de questões de saúde, seja a partir do impacto econômico no seu emprego, no seu negócio, na sua limitação de ir e vir, no seu modo de trabalho e na maneira tão rápida que isso veio para nós. Ou seja, sempre se fala no mundo VUCA, ou no mundo da volatilidade, da velocidade extrema, mas mesmo tendo isso em conta, eu diria que nós estamos passando por especialmente um momento único, raro e de alta velocidade, do qual é muito difícil a gente perceber, puxa, o que nós vamos falar amanhã? O que é amanhã? O que teremos no dia de amanhã? O dólar cai ou não? A minha empresa vai poder abrir ou não abrir? A minha empresa é essencial aos negócios ou não? E no Brasil, em especial pela nossa estabilidade econômica, essa gravidade, esse impacto acaba sendo ainda muito mais intenso. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, né? Em primeiro lugar, para não menosprezar o que estamos passando aqui, não é uma coisa simples, é uma gravidade única, né? Estamos falando em tamanho de crise que pode superar, talvez, as grandes impactos decorrentes de algo como a crise de 1929 e que tende a se assemelhar muito ao que passou nas grandes guerras. Invariavelmente, a velocidade de recuperação vai ser lenta, né? Nós não vamos ter um novo normal, ou seja, um normal estável, em pelo menos 18 meses. Minha sensação é que pode vir a durar até mais, né? Mas o grande ponto aqui é ser imprevisível. Cada dia é um dia. Planejamentos longos, planejamentos estáveis, invariavelmente não são mais possíveis. E nós temos que aprender a lidar com isso. Era melhor que não fosse assim, mas já que é, vamos tocar a vida, né? E vamos tocar a vida da melhor maneira possível.
Bom, a primeira coisa nesse instante é garantir uma operação segura. Né? Então, eu preparei aqui vários tópicos, vários itens aqui, de forma a ilustrar claramente aspectos chaves que devem ser cuidados. O primeiro e mais óbvio é o ambiente físico. De alguma forma, nós temos que criar ambientes do qual se possa garantir que a partir, eu representei aqui essa roleta, né? Como a partir desse ponto de entrada, nós temos um ambiente que nós possamos chamar de tão livre quanto possível da infecção ou de potenciais de infecção. Então, logo na entrada, começa a passar uma série de cuidados. Por consequência, vejam aqui que nesses 4 pontos de entrada, nós temos um distanciamento mínimo que é inferior ao recomendado, que é em torno de 1,5 m a 2 metros. Tipicamente, nessa entrada aqui, para garantir alguma coisa concreta, nós teríamos que desenhar no chão corredores de passagem que, de alguma forma, indiquem, né, que essa roleta está ativa e as demais estão desativas. Aqui, tipicamente, não se conseguiria fazer com que mais que uma roleta esteja adequada. Então, no caso aqui, eu recomendaria, por exemplo, a roleta ativa mais da esquerda e a porta mais à direita, que tipicamente seria para cadeirantes, pessoas com necessidades especiais de movimentação, pacotes ou coisa assim, que garantisse a entrada por aquele lado, e não pode ter pessoas em paralelo nesse instante. É muito importante também aqui, né, que isso tudo seja monitorado. Então, uma pessoa que esteja aqui, por exemplo, tipicamente teria pessoas de acesso e controle de portaria, assim como pessoas ligadas à segurança, que essas pessoas sejam devidamente orientadas para que aquilo que seja válido esteja claramente determinado, né? Então, lembrando, essa pessoa, além de tudo, tem que ter um tato imenso, porque as pessoas estão sob tensão. Então, é natural que a gente esqueça, muitas vezes, daquilo que faça sentido, daquilo que, às vezes, até mesmo é óbvio. Uma vez garantindo a entrada, né, nós temos que garantir também o ambiente interno. Eu trouxe aqui para vocês uma foto de uma típica linha de montagem, onde que ela é inerente, né, como parte dessa atividade, que as pessoas ficam próximas. Então, aqui fica muito claro que, além das características especiais de normalidade, por exemplo, tem uma pessoa de fone de ouvido, algumas pessoas podem estar aqui com luvas em função de não riscar materiais metálicos ou coisas assim, passam a ter agora todo um nível adicional de preocupação. Veja, invariavelmente essas pessoas vão ter que estar, de alguma forma, isoladas. Se a sua linha de montagem, a sua atividade profissional não permite isso, colocar bancadas divisórias, né, tipicamente em material transparente, acrílico, que façam com que uma pessoa em pé ou sentada, de acordo com aquilo que ela vai operar, preferencialmente para quando já estiver em pé, que ela tenha condição de não, de alguma forma, a sua respiração e pontos de exalamento de ar não transpassem para o colega do lado. Então, isso significa uma transformação dessas linhas, assim como, sobretudo, os pontos de entrada e saída dessas posições de trabalho têm que ser ordenadas as entradas e saídas de forma que eu não tenha aglomeração em corredores e pontos de acesso. Igualmente importante é todas as caixas, elementos que chegam aqui, ter sido devidamente limpos, materiais, corredores, pisos e tudo que tenha contato, possivelmente com pessoas, sobretudo a partir do ar, isso seja devidamente garantido. A primeira questão aqui é que esse cuidado exige uma transformação, tipicamente uma transformação do seu ambiente de trabalho, o que invariavelmente teria que ser no final de semana, não raramente em noites, né? Sobretudo em empresas que não têm um terceiro turno de trabalho, num período noturno, mas um período de transformação, tipicamente feito áreas por áreas. Mas procure fazer essa transformação de uma forma sincronizada, organizada e previamente determinada como um projeto crítico que deve ser feito, e muito bem fiscalizada e acompanhada para ver os efeitos, sobretudo a partir do apoio de pessoas chaves, ou seja, as pessoas mais experientes que você conte, né? Que você conta em cada setor. São essas pessoas chaves para te dar dicas, oportunidades e aquilo de concreto que você tenha que fazer. Bom, corredores e pontos de acesso
de alguma forma, tem, além da demarcação típica, por exemplo, evitando pontos de máquinas, pontos de possível corte, de impactos, de excesso de ruído, ou seja, de qualquer forma, corredores, eu recomendo usar uma cor distinta, um padrão de cor distinta que marque um certo isolamento, garantindo que essas pessoas não circulem, por exemplo, duas pessoas em paralelo, duas pessoas próximas, e de alguma forma os pontos de entrada, a semelhança, por exemplo, do que acontece em certas ruas, exista uma indicação concreta de observe no corredor, espere as pessoas passarem, qualquer comentário que seja breve, recomendo inclusive a partir de figuras, de forma que isso fale mais forte e comece a literalmente ser introjetado na mente das pessoas durante essa transformação. Lembrando, gente, não tem nada de novo, aliás, nesse momento onde que uma mudança é extrema, que não tem que ser devidamente repetida, orientada muitas vezes, né? Então, os líderes aqui de cada frente de trabalho, de cada setor, tem que estar realmente muito próximos dos seus colaboradores, de forma a garantir que isso seja algo realmente executado. E não adianta, vamos chamar assim, sinalização linda e maravilhosa, se não acontece de fato. Lembrando que a crença, né, é tudo, e a ação, e não só a falação, é muito importante. Bom, em pontos de circulação comum, como, por exemplo, aqui um refeitório, pense em refeitórios, banheiros, e outros locais onde que as pessoas, de alguma forma, passam, vestiário seria outra questão. Então, por exemplo, aqui no caso, uma mesa dessas não teria como ser compartilhado com mais de uma pessoa, ou no máximo duas, dependendo do tamanho da mesa, né? Certas áreas de circulação deveriam ser colocadas aqui, o que invariavelmente obriga, se você tem necessidade de uma refeição para os seus colaboradores que permanecem por um tempo maior, uma reorientação e uma alocação em termos de turnos, e eventualmente até uma expansão de áreas, por exemplo, se isso for possível, áreas de tendas, áreas que sejam suplementares àquela área, porque talvez você precise de uma área maior do que tenha. Então, repare que cada detalhe aqui conta, e cada detalhe tem que ser observado pelos melhores profissionais, pelas pessoas mais experientes que você tenha, nesse caso aqui, das pessoas que circulam aqui, né? E que tudo isso que for acertado seja passado adequadamente para os líderes e, a partir deles, para todas as equipes que vão frequentar esses ambientes comuns. Outro cuidado muito importante, gente, ventilação, né? Então, lembrando, partículas que saem da boca das pessoas e potencialmente boca a partir de espirro, né? Promove uma circulação, e se eu tenho um ambiente de ar viciado ou onde não há circulação de ar, esse vírus permanece no ar. Há estudos japoneses que mostram que ele pode ficar por um bom tempo, né? Então, é importante aqui certos cuidados importantíssimos aqui. Por exemplo, na medida que o clima permite, deixem portas e janelas abertas que permitam uma circulação de ar adequada e ordenada num determinado sentido, né? Então, lembrando, se você abre uma porta ou uma janela, tem que ter uma contrapartida no lado oposto, ou em alguma forma que esse ar circule de uma forma ordenada, e dentro de uma racionalidade que não afete, né? Por exemplo, locais com papéis críticos, peças muito leves que possam ser levadas pelo vento, muita atenção aqui. Para locais mais amplos, que contam com sistemas de ar-condicionado, a política de manutenção preventiva de ares condicionados, filtros, é fundamental. Senão, literalmente, você vai estar espalhando vírus ao longo de toda a sua estrutura, né? Então, você vai ter um elemento que retém esses vírus e, pela circulação do ar, vai fazer com que esse vírus circule em áreas até mesmo muito distantes daquelas originais. Então, muito cuidado aí para quem tem sistemas de circulação de ar forçado ou sistemas de ar-condicionado. Manutenções preventivas com regularidade, e nesse instante, recomendaria até com a metade do tempo, limpando filtros, desinfetando esses filtros, fazendo lavagem desses filtros com produtos adequados que não os danifiquem, mas que mantenham a devida higienização como algo extremamente fundamental. Né? Outra questão, gente, até aqui um mau exemplo, né?
Todos os pontos, muito cuidado da limpeza, desde a entrada, né? Então, veja, essa senhora que está fazendo a limpeza, obrigatoriamente devia estar contando com luvas, né? De forma que um eventual contato, espirro, assim como uma roupa devidamente adequada, idealmente uma roupa impermeável que cobrisse todo o seu corpo, né? Todo o seu corpo, digo, que não expusesse os seus braços, uma luva, assim como uma máscara, né? Para fazer com que isso, e uma tremenda orientação, né? Esse pessoal precisa ser extremamente orientado sobre a importância de sua segurança pessoal, assim como também da segurança das pessoas que, a partir da sua atividade, ela garante, né? De uma forma bacana e integral. Então, essa pessoa, vamos chamar assim, da limpeza, ele é muito mais que a senhora da limpeza ou o senhor da limpeza. Ele é um garantidor de saúde, né? E, gente, ninguém aprende de primeira, né? Monitoramento, monitoramento e monitoramento, né? Então, é muito importante, se você ainda não conta com câmeras que cubram, nesse instante, todo o seu ambiente de trabalho, onde que está ativo nesse instante, promova isso, não com o sentido da fiscalização do trabalho em si, mas a fiscalização de potenciais desvios, por exemplo, corredores sendo compartilhados por pessoas próximas, limpezas sendo feitas de forma inadequada. Então, que se tenha tipicamente mais que uma pessoa no sistema de câmera, e essas pessoas têm um protocolo concreto. Por exemplo, aqui no caso da foto, que a pessoa da direita observe as áreas 1, 2, 3, dando zoom em cada área individual, porque em tela pequena não se enxerga os detalhes. A cada, por exemplo, 3 minutos, fazer uma troca de tela. E no caso de uma identificação de algum desvio, que isso seja colocado via um alto-falante, alguma coisa assim, alertando aquelas pessoas, ou a partir dali, um responsável de área, que pode ser da sua própria brigada, que de alguma forma diga concretamente, né, a essa pessoa os cuidados devidos, né? Lembrando, essas pessoas, então, têm que estar devidamente orientadas, tanto quem fala como quem recebe, para que isso seja encarado de uma forma extremamente construtiva e corretiva, né? Então, a paciência, sobretudo no início, na arrancada, é fundamental, né? Então, lembrando, gente, ninguém aprende de primeira, esses protocolos e essas coisas, a partir da percepção de desvios, devem ser analisados, corrigidos e aprimorados. Bom, para quem pode, ou para empresas cuja parte pode, é importante também levar em conta o ambiente virtual, ou seja, o ato de acessar o seu trabalho a partir de instrumentos virtuais, né? As teleconferências, o uso de VPNs para acessar sistemas computacionais vitais à sua empresa, né? Sistemas como ERPs ou qualquer outro sistema entendido como vital para o seu trabalho, né? Então, é importante levar isso em conta. Em primeiro lugar, gente, determinar claramente os recursos necessários. Caramba, se o setor X precisa acessar tal instrumento de trabalho, tal software, tal protocolo, tal coisa, veja que isso vai puxar um tipo de computador mínimo, com desempenho mínimo, né, com certos softwares instalados, com um padrão de internet, ou seja, uma velocidade mínima de internet associada, e certos protocolos de segurança, no sentido de evitar vírus e coisa assim, né? Então, de alguma forma, é fundamental garantir esse ambiente virtual igualmente saudável. Veja aqui um cuidado extremo a ser adotado. O seu computador, né, é compartilhado para outras funções ou é um computador dedicado para a empresa? Que tipo de uso esse computador, sobretudo para quem não tem condição de prover para toda a sua equipe agora um computador dedicado da empresa, né? O que eu devo evitar nesse computador? Que tipos, por exemplo, de jogos, instrumentos que não fazem sentido com a atividade que aquela pessoa tem, né? Mais importante que isso ainda é no celular. Acesso no celular pelo nosso uso múltiplo desse instrumento, né? Como elemento de lazer, filmes, trabalho de uma forma combinada, nós temos que ter um cuidado ainda mais redobrado. Então, é importante, para quem puder, fornecer equipamentos para os seus colaboradores, que sejam adequados para os protocolos e criar um protocolo adequado de uso desses equipamentos, né? Sobretudo agora,
para quem tem que lidar com computadores comuns, né? Filho em aula remota, situações remotas que fazem com que esse computador tenha um potencial enorme de injetar vírus e problemas dentro das companhias, né? Ou do uso inadequado, por exemplo, entrando no sistema de uma forma até sem querer, e com isso injetar dados que podem ter complicação severa no dia a dia, né? Mesmo cuidado em relação aos softwares e aplicativos. O que pode e o que não pode. Determine isso claramente. Acione a sua turma de TI para criar claramente um protocolo e um protocolo visual e fácil. E que o monitoramento, assim como nós falamos do monitoramento físico, que essas pessoas de TI não fiquem invadindo o computador para ver o que está fazendo, mas que observem certos desvios aos cuidados e recomendações, no sentido de melhorar protocolos, de melhorar seus procedimentos de atuação, seus comunicados, e passando detalhadamente para o devido líder de equipe aquilo que começa a se tornar repetitivo naquela área específica de trabalho. Cuidado com o excesso de comunicação e, sobretudo, o excesso de comunicação genérica, né? Nessa hora, gente, menos é mais. Quanto mais eu falar de coisa concreta, e quanto mais eu falar de uma coisa realmente útil, né, e que faça sentido, melhor. Vamos deixar, o trabalho ficou mais estressante, mais cuidadoso, e então não podemos ampliar esse estresse, e o cuidado aqui é muito importante. Né? Outra questão, se a sua empresa, de alguma forma, precisa atender clientes, né? Por exemplo, um supermercado, uma loja de elementos vitais, ou seja o que for, né? Você, além de cuidar da sua equipe interna, seja ela atuando de forma virtual ou presencial, você tem que garantir os seus clientes, né? Sobre dois aspectos, você consegue atendê-los devidamente e você consegue, dentro daquele seu ambiente, protegê-los? E lembrando que esses clientes podem, né, por ser um ambiente de menor controle em relação às pessoas, dos seus colaboradores, familiares, né, podem estar trazendo vírus para o seu ambiente, né? Então, aqui também, de novo, uma foto com um exemplo não adequado de uma certa fila de banco diante de uma certa necessidade que está aparecendo muito na televisão, né? Então, reparem aqui, né? Pessoas próximas, pessoas sem devidamente máscara e coisa assim. Então, marquem no chão distanciamento mínimo entre posições, coloque uma pessoa de segurança, ou talvez duas, quem sabe, para locais mais críticos ou com volume grande, para orientar esse espaçamento além da sua função inicial de segurança. A educação aqui e o cuidado de orientar de uma forma elucidativa, clara, concreta e educada é fundamental. Já houve casos, inclusive aqui em Curitiba, né, de brigas e até mesmo uma morte de uma pessoa, numa orientação onde a pessoa, de alguma forma, se sentiu desafiada com aquelas recomendações, gerando constrangimentos enormes e um problema enorme para esse negócio que passou por essa situação. Então, prevenção, prevenção e prevenção. Cuidado, recomendação, inclusive no seu ambiente externo, quando de alguma forma você tenha que organizar em calçadas ou ambientes próximos à entrada, né? Seja o seu pátio interno, coisa assim, né? Orientações. Então, muito cuidado aqui, né? Então, em pontos de circulação desses clientes, procure criar também barreiras, né? Por exemplo, entre a caixa e o seu cliente. Tipicamente é muito, eu diria, muito útil e vital, né? Barreiras transparentes, que de alguma forma permitam, apesar do distanciamento, vamos chamar assim, sobre a ótica do vírus, mas que permitam uma interação tão rica quanto possível agora, né? Repense, por exemplo, no caso do mercado, precisa realmente do embalador? Qual é a proteção desse embalador? No seu ambiente externo, de repente, numa noite onde que você possa deixar fechado, peça a pessoas, seus colaboradores, para que ajam de maneira, digamos assim, como se fosse um cliente, de forma que você, a partir disso, possa ganhar experiência, né? E ganhar know-how pela prática. Prática é fundamental. Não pensem que no primeiro dia não se tenha coisas para aprender.
Então, vamos aprender no bastidor, no horário, a partir da bagagem, né, e da colaboração dos seus próprios colaboradores, se fazendo passar por clientes, e alguns como observador desse cenário, para ver coisas que podem ser melhoradas, e escutem todas as pessoas que participaram dessa experiência, de repente lapidando aquilo que pode ser feito. Né? Se cuidar dos seus clientes envolve entrega, lembre-se o seguinte, né? O seu parceiro de entrega, quando isso não é feito de forma direta, deve respeitar os seus mesmos princípios, né? Muita atenção nesses acordos. Por exemplo, esse entregador entrega de que maneira? Ele está usando luva, não está? Ele está respeitando as normas determinadas e válidas para a sua cidade, para o seu estado, né? Então, lembrando que ele é você, é o seu negócio que está ali representado por ele, né? Então, faça com que esses acordos sejam devidamente levados até a porta do seu cliente, quando isso faz sentido aqui. Né? E placas, folhetos, mensagens, de alguma forma que passem esses cuidados espalhados em todos os locais possíveis. Recomendo alguma coisa como essa aqui, que de alguma forma apresenta uma visão global, quer dizer, uma instrução globalizada, mas também cartazes individuais, por exemplo, que apresentem somente uma figura e um ponto em aspecto que é mais relevante naquela localidade em particular, né? Então, que seja uma espécie de um lembrete. Particularmente, eu recomendo uma placa, ou uma sequência de placas como essa na entrada, e depois, mais para frente, figuras com mensagens curtas e com texto grande, né, que sirvam de uma espécie de lembrete e de confirmação daquela informação, né? E pessoas orientando isso, fazendo com que isso seja devidamente observado e acompanhado. Mesma coisa, gente. Observação, observação e observação. Em primeiro lugar, façam testes, façam protocolos específicos para essa sua situação, que deixam de ser elementos meramente da segurança institucional para ser uma segurança ambiental e de saúde. Consequentemente, mesmo essas pessoas de Câmara têm muito o que aprender. Eu tenho certeza que a cada dia você vai ter muito aprendizado e muita melhoria possível para se fazer aqui, né? Então, monitoramento, 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 todo santo dia, e com briefings, né, com reuniões rápidas, ou nada mais que encontros rápidos, sem ser qualquer reunião formal, toda vez que se perceba que exista coisas a serem lapidadas. O que eu tenho a impressão será todo santo dia. Né? Então, veja o que está acontecendo aqui, né? Nós estamos passando por um momento que a decisão certa está longe de ser óbvia. Nós precisamos ter o nosso plano A, né? Nós precisamos ter um plano B, e não raramente, a cada instante, nós tenhamos que estar criando planos C, planos alternativos, quando a gente percebe, por estar fazendo alguma coisa concreta, né? Por alguma situação específica, que nós tenhamos que ainda redesenhar isso. Então, aqui, gente, se eu pudesse dizer, poxa, do nosso dia de hoje, tem um ponto especial, é aquilo que nós vamos tratar a partir de agora. Como nós percebermos a maneira como nós estamos atuando, de ajustes, e fazer com que exista uma integração fim a fim de tudo aquilo que é relevante, pela sua ótica do cliente, pela sua ótica dos funcionários internos, assim como das pessoas virtuais. Né? Então, primeira coisa, gente, você, enquanto empresa, tem princípios de trabalho que têm que ser observados, né? Que princípios são esses? O que para você é importante? O que para você é impagável? Deixe isso claro agora, né? Se você diz, poxa, meu cliente é prioritário, faça isso de verdade, cuide dele, né? Cuide dele no seu ambiente, naquilo que você pode colaborar com ele. Se você diz que o teu colaborador é o seu principal ativo, mostre, faça coisas ligadas a isso. Essa cartilha com princípios, que eu diria, não passe de uma folha, tem que estar na mão de todo mundo. Na hora que eu tenho que criar meu plano C, agir de forma fora daquele script e protocolo já definidos,
aqui é a hora desse princípio falar mais forte, né? Outra questão, gente, qual que é o teu sistema de negócio? Ou seja, em que seu negócio atua? Vamos olhar de uma forma mais ampla. Quem são os meus clientes? O que esses clientes dizem antes e agora sobre satisfação, né? Como estão meus fornecedores? As coisas que eu preciso estão chegando em tempo? Que cuidados que esses fornecedores também têm que ter, né? Então, olhem para os seus negócios. As suas vendas estão subindo, caindo, o seu protocolo padrão funciona ou deixou de funcionar? Todo santo dia, observe o seu negócio e as características. Particularmente, eu recomendo criar blocos com características concretas, né, de pontos a serem observados ao longo de tudo aquilo que é relevante em normalidade, para ver as alterações, inclusive de volume de vendas, volume de produção, volume de falhas, etc., que vão aparecendo, né, para com isso você ter um guia concreto. Então, com princípios de trabalho e sabendo como está o seu negócio agora, nesse instante, no dia de hoje, uma avaliação literalmente diária a partir dos seus sistemas ou da competência humana e, sobretudo, a associação das duas coisas, para garantir, né, que as coisas estão indo da melhor maneira possível. Bom, outro ponto, gente, é muito concreto agora, sempre se fala isso, mas mais que nunca agora, né? Integração. As estruturas do olhar departamental isolado não faz muito sentido quando a cada dia eu tenho que muitas vezes me reinventar completamente. Então, se, por exemplo, uma área de logística detectou alguma questão severa, grave, importante, tipicamente isso vai afetar as outras áreas. Não dá para esperar o memorando do final do mês, a reunião mensal, tem que ser na hora, tem que ser no dia, no máximo. Então, a interconexão entre as áreas, a partir de pessoas-chave e líderes específicos para cada ponto agora, acaba sendo muito fundamental. Consequentemente, eu já adiantei, agilidade é tudo, né? E o ato de detectar um problema, detectar um ajuste e o ato de fazer concretamente aquilo é a coisa mais fundamental agora. Traduzindo, os ciclos de PDCA, né, planejamento, ação, revisão e melhoria, têm que ser diários durante todo esse período. E eu vou dizer mais, depois que você acostumar com isso, você não vai abrir mão disso mais para todo santo dia na sua operação regular. Como que a gente faz isso, gente? Eu vou separar aqui, não por camadas, essas 3 camadas não são departamentais. Vamos dizer assim, tem pessoas que, parodiando aquela linha de montagem, estão na operação, estão fabricando itens, estão produzindo itens, que seria aquele bloco azul, quer dizer, quem está no contexto da operação no dia a dia. Eu tenho pessoas, na segunda camada, que são pessoas que acompanham o que está acontecendo, né? Os líderes da regularidade, assim como líderes num contexto especial que eu tenho agora. Lembrando, gente, líder não necessariamente é cargo. Por exemplo, eu tenho um líder da segurança agora que está liderando o ato de garantir que pessoas só entrem com máscara num determinado local. Ele lidera esse cenário. Então, todas as pessoas que lideram e observam esse contexto devem estar integrados também com as pessoas que decidem. Por exemplo, numa câmara se percebe que na roleta 1 tem alguma coisa inadequada. Imediatamente isso deve ser comunicado para os líderes, que tomam decisões nesse momento e já comunicam aos respondentes, ou seja, às pessoas de atuação, a turma do meio, os ajustes adequados e fundamentais que tem que ter, repassando isso tão rapidamente como possível para o contexto de operação. Então, essas 3 camadas, gente, têm que estar integradas. Isso aqui é princípio utilizado em gestão de crises, né? Então, toda gestão de crise está baseada na integração entre o contexto da operação, as pessoas que respondem e lideram as ações diante daquele cenário e das pessoas que decidem. Então, essas pessoas que decidem precisam estar enxergando concreto, por isso câmeras e imagens são fundamentais, que falam muito mais que muito memorando, mensagens breves e curtas e acessibilidade a essas pessoas, que não podem agora estarem longe de onde os problemas ocorrem, sob pena das coisas não saírem direito.
Como que se cria esse tipo de ambiente? Veja, aqui eu coloco até um exemplo de um projeto que nós fizemos. Veja, aqui, lógico, é um ambiente mais requintado. Isso aqui é um Centro Nacional de Gestão de Riscos e Desastres, que nós implementamos em Brasília, que cuida do país inteiro, né? Então, aquela foto da direita é um local onde que os pontos de risco são monitorados, identificando, a partir dali, pontos críticos. Com cada grupo de mesa, ou cada bloco onde que tem esses dois terminais, uma pessoa observa na sua tela um ponto crítico, e quando percebe que ela tem uma correlação, ou alguma coisa que merece ser analisada, imediatamente é propagada para aquela tela grande, né? E uma vez passando para essa tela grande, ela passa para pessoas que começam a tratar, que nós falamos lá atrás de respondentes, né? Ou responders ali no inglês como estava, que começam, veja que tem vários grupos de trabalho, aquelas plaquinhas verdes indicam um grupo de trabalho, que atuam como primeiro respondentes para definir, compreender melhor o que está acontecendo, propor medidas, encaminhá-las para os líderes e num contador de relógio, que tipicamente eu não recomendaria mais que meia hora, já transpassar para a operação, né, fazendo o caminho inverso daquilo que foi decidido e estruturado, né? Então, basicamente, as estruturas agora, nós temos que ter centros de gestão de riscos e crises implantados de qualquer empresa. Eu chamo isso de centros de gestão integrada. Gente, quem implementa isso nunca mais vai conseguir imaginar que isso seria possível. Empresas que adotam isso em situação regular, eu poderia citar o exemplo do supermercado, da cadeia de supermercados Walmart, outras empresas que utilizam essa estrutura, por exemplo, companhias aéreas, na administração das rotas, então, em qualquer instante, eu tenho pontos de resposta rápida, que essa maneira é excepcional de se fazer, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo concreto daquilo que acontece nesse centro. Então, eu tenho 4 áreas aqui, que planejam o que tem que ser feito, que observa as técnicas e as operações, ou seja, as operações, lembrando que cada operação vai ter um grupo de trabalho aqui, né? Áreas administrativas e áreas financeiras, porque muitos ajustes podem significar, por exemplo, a necessidade de capital, de algum investimento, às vezes em coisas simples, comprar uma fita adesiva, comprar suplementos de máscara adicionais, comprar um tipo de máscara de diferença. Então, a integração multiárea é fundamental, que estão observando, naqueles círculos redondos, situações de normalidade, indicadas aqui com N, situações de anormalidade, ou o que a gente chama de eventos especiais. Acontece alguma coisa grave que demanda uma atenção muito especial, imediata, que merece se formar uma resposta num prazo muito curto, que uma vez detectada, se aciona-se um relógio. Geralmente nós colocamos meia hora para isso. Observando, então, aqui representado 7 pontos, né, que tem ali. Isso é tratado, então, num centro integrado, do qual eu repasso diariamente para os gestores sêniores o que está acontecendo, né? Assim como, vamos chamar assim, para os proprietários, acionistas. Aqui eu representei acionistas, uma lógica de empresa maior, mas pessoas chaves daquela empresa que, de alguma forma, se interessam em saber que a empresa está sendo bem cuidada. Isso vale, inclusive, para os seus clientes, né? Comunicar que a sua empresa atua de uma forma diferente. Por exemplo, aqui, ó, em anormalidade, se fala normalmente que a normalidade igual caos, gente, isso aí é para quem nunca gerenciou uma crise de verdade. Não é assim que se trabalha. Na normalidade, que a organização é que precisa se fazer. Normalmente, nós implementamos relógios a cada hora, o que tem que ser observado e o que tem que ser feito, de forma a... E esses relógios servem para a anormalidade e para a normalidade, e para aquilo que eu já tenha feito anteriormente, esses relógios estão disponíveis, ou no máximo meia hora tem que estar disponíveis para grandes eventos especiais, para situações especiais, né? E esse pessoal todo tem que estar com ferramentas de interconexão, às vezes nada mais do que um bom e velho WhatsApp e algumas telas de computador e quadro branco. Dá para fazer com um requinte tecnológico, como eu mostrei já, mas o fundamental é protocolos, pessoas interconectadas e com a devida experiência, né? Veja, a partir desse centro de gestão integrada, você vai aprender tanta coisa que você vai otimizar a sua operação.
Então, mensure isso. Naquele círculo que eu comentei aqui anteriormente, faça concretamente avaliações, né? Poxa, dia de hoje, diário de bordo, data estelar número dia 1. Poxa, aconteceu tal coisa foi bacana, tal coisa foi problema, tal coisa tem que ser monitorada. Essas pessoas se reúnem naquele hora e saem com decisões concretas que são implementadas imediatamente. Então, lembrando, gente, o maior problema é o atraso, a demora entre as partes e a desintegração de áreas. Centro de gestão integrada, seja ele de uma forma requintada ou seja ele de uma forma mais normal. Não dá para sobreviver à crise sem esse tipo de coisa. E todas as empresas que estão dando um baile, né, têm esse tipo de estrutura. Um baile no sentido de fazer as coisas super bem. Né? Vamos cuidar das pessoas, né? Como eu falei, sobretudo para quem diz que o seu cliente é o maior ponto de interesse, que o seu colaborador é o principal ativo da empresa, que, poxa, a nossa comunidade, vamos pensar o bairro onde a sua filial, a sua unidade está inserido, é algo que é relevante para você, porque as pessoas trabalham ali, porque de alguma forma essas pessoas compartilham espaços públicos com você, ou por mesmos valores, né, ligados a uma atitude de sustentabilidade, né? Então, é importante levar isso em conta. E a sua cartilha vai dizer aqui, em primeiro lugar, o que é relevante. Um cuidado que eu diria aqui é, todas as pessoas têm memórias, né? Se você disse que o seu colaborador é o item mais importante, mas a crise demonstra que isso não está sendo levado em conta, depois da crise, isso vai ser lembrado e talvez os seus maiores talentos vão ser os primeiros a serem colocados no mercado para o seu concorrente, né? Então, veja lá, gente, cuide das pessoas. Poxa, na medida do possível, tem poucas empresas que vão conseguir fazer isso concretamente, mas põe um ambiente de desinfecção, meçam temperaturas, numa medida ainda mais cuidadosa, se você tiver condição, façam exames para as pessoas de posições críticas, né? Tem certos laboratórios que permitem fazer em volume a um custo aceitável para empresas já aí de grande porte, né? Mas criem protocolos que, se alguém for detectado com febre, alguma coisa, aquilo que pode ser percebido, no máximo você criou 3, 4, 10 dias no máximo dessa pessoa circulando e ainda com pleno controle lá dentro. Faça a sua cartilha valer, né? Então, observe nessas pessoas que circulam no seu ambiente de responsabilidade, que eu aqui você vai dizer o que é esse ambiente, se é somente seus colaboradores, seus clientes, sua comunidade, as pessoas do seu departamento em particular que você tem que cuidar, garanta a elas condições de saúde e de trabalho bacanas. E lembrando, gente, na era coronavírus, nós estamos num estresse danado. Trabalhar em casa é bacana com trabalho remoto? Mas, poxa, dá estresse também. Nós participamos de muita coisa ao mesmo tempo, reuniões que antes eram só olhar para o lado, né? Nós não temos expressão de demonstração com pessoas amigas, né? A gente está sob estresse. Cuide dos seus colaboradores, não somente no aspecto da doença, mas também, poxa, como é que eles estão, né? Use o seu RH como um elemento de contato com essas pessoas, observando a partir de líderes, né? Pessoas que precisam de um apoio, que talvez sua família esteja numa situação crítica, porque tem alguém ali que teve um problema de saúde, teve alguém que teve o seu trabalho reduzido, ou que perdeu o seu trabalho, né? Então, dê uma atenção de verdade para a turma, não somente naquilo que é físico, mas também naquilo que é o bem-estar das pessoas, né? Apoio, é disso que a gente está falando, apoio de verdade. Líderes que não apoiam não são líderes, né? Então, seja quem for essa sua comunidade, né, é importante cuidar, aqui resumindo, da parte física, da parte emocional e dentro do cenário que faça sentido para você. Aqui também é um ponto-chave, gente, né? Lembrando que são essas pessoas agora, nesse ponto em particular,
que podem ser as pessoas que vão fazer a tremenda diferença disso, né? Tremenda diferença na sua maneira de conduzir e suportar essa crise que está longe de ser uma coisinha pequena. Bom, vamos lá. Vamos olhar como oportunidades da crise agora. Veja que tem 2 itens chaves, mas eu gostaria de falar o seguinte, para tornar isso mais genérico. A primeira grande oportunidade na crise é otimização da casa, né? Tem muitas coisas que a gente deixa para outras horas e vai postergando, porque, poxa, agora eu tenho que atender o cliente e tudo mais. Organize seus processos, organize seu estoque, organize seus sistemas, lapidem coisas, treinem pessoas nesse instante, façam coisas que no dia a dia, na normalidade, serão impossíveis e que depois da crise, tão pouco serão possíveis em tanta coisa que a gente vai ter para fazer até voltar numa situação que a gente possa chamar de mínimo de uma rotina organizada que venha acontecer, né? Então, a primeira grande oportunidade é arrume a sua casa, né? Pensando aqui em termos de negócio, aqui já fica difícil falar concretamente, mas tem que atingir, tem um termo-chave aqui que se chama Direct to Consumer, né? Ou D2C, também é uma sigla utilizada, alcance direto ao seu consumidor. Tem empresas que podem, talvez, vender direto ao consumidor, já que o cliente, no mínimo, vem menor número na sua loja, por medo, por questão, comprando menos itens supérfluos, por exemplo, no mercado, vai no mercado, mas se limita a passar ali o menor tempo, né? Será que eu não posso fornecer alguma coisa para ele via entregas? Via aplicativos, via maneira de atender, ou até mesmo quando isso envolve venda. Será que eu não posso acessar diretamente o cliente, atendendo naquilo que ele indique como recomendação, de cuidados, de pontos de atenção, de ter um canal de comunicação direto, e que todas as pessoas que atingem o seu cliente te passem visão concreta desse consumidor. Nem sempre isso é possível para todas as áreas, mas vamos chamar assim, abra sua mente. Que tal pensar alguma coisa que eu possa fazer para atingir um público que não fazia sentido até aqui, ou que agora passou a fazer sentido diante desse momento louco que a gente está vivenciando, né? Então, lembrando, gente, no mínimo, pensa no mercado, né? O mercado é uma coisa que todos precisamos, na crise ou fora dela, mas os itens de consumo são distintos, né? O mercado serve aberto porque ele é um item essencial, mas será que as pessoas compram as mesmas coisas que antes, né? Será que ali dentro eu não posso criar certas lógicas de circulação de corredor, de disposição até mesmo de mercadorias que faça melhor sentido para aquilo que a gente está passando? E talvez reorientar itens que perderam. Se eu estou acompanhando diariamente o que é vendido, o que deixa de ser vendido, eu posso adequando isso e criando soluções distintas, né? De canais distintos e criando lógicas. Então, como eu falei, todo mundo está indo no mercado, né, que é a primeira necessidade mais básica, que é o comer, mas nós estamos indo no mercado de um jeito diferente, comprando coisas diferentes. Com toda certeza, não tem nada igual a antes, né? Outra questão, lembrando que o Brasil é um tremendo produtor de alimentos, gente, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, cerca de 15 a 20% das plantas de produção de alimento estão fechadas por terem sido contaminadas. No Brasil, existe uma unidade em Lajeado que foi fechada por ordem da Justiça, exigindo um tremendo cuidado e a toque de caixa com multas literalmente milionárias, 1 milhão dia, caso ela não for devidamente atendida. Gente, faça antes, cuide bem antes, detecte antes, seja preventivo e menos corretivo sob pressão, né? Talvez o seu negócio possa ter seu elo quebrado se você não tomar os devidos cuidados, virando então aí e aqui vale a máxima. Se você está tendo cuidado e talvez outras empresas que vendem coisas semelhantes a você não estão tendo, pode surgir também oportunidades aqui por competência, por demonstrar que no seu supermercado, na sua loja, no seu trabalho sendo conduzido, no seu escritório, seja qual ele for, né, que existe um padrão de competência que não existe em nenhum lugar. E isso vai além da crise, permanece depois da crise. Porque quem opera bem aqui, né, demonstra muito mais claramente competência, né?
Então, por exemplo, aqui, uma oportunidade básica também é você mudar os fornecimentos. Poxa, eu forneço peças plásticas. Será que não dá para fazer uma viseira como essa? Será que eu e a minha empresa do vizinho, ou da região, ou do mesmo sindicato patronal que eu tenho, não podemos juntos fazer ventiladores, que agora é muito em falta? Né? Será que não existe padrões novos de consumo e que, de alguma forma, por associação, ou por pensar daquelas pessoas no centro de gestão integrada, não possam reavaliar a partir de, por exemplo, detectar que tem perguntas por certas coisas? Então, aqui tem um elemento mais óbvio, né? Produzir coisas para a saúde, mas não se limite a isso. O que eu, na minha competência, na minha estrutura de trabalho, pode ser feita que não fazia sentido antes e que agora faz sentido? Né? Bom, gente, então, veja que eu já dei certas dicas aqui. Superar a crise, em primeiro lugar, é sobreviver, né? Garantir que o seu negócio siga ativo, que o seu setor siga ativo, que você garanta o emprego dessas pessoas do qual você, de alguma forma, tem responsabilidade direta ou indireta, né? Mas também, boas práticas desenhadas aqui podem transcender, podem ir além do dia a dia da crise. E isso vai fazer uma tremenda diferença lá na frente, né? Então, lembrando, gente, pensa nos seus princípios, né? A gente já falou bastante sobre isso, mas aqui é o seu guia maior, né? Poxa, orientação ao cliente, excelência, aquelas palavras-chave, transforma isso de verdade, cobre das pessoas baseadas nessa questão, mostrando e dizer que não é só uma coisa feita por um consultor que talvez nunca tenha botado o pé na empresa, que nunca tenha lido a empresa. Façam os seus princípios serem o dia a dia, colaborando, com base neles, a superação da crise. Né? Veja, que competências que estão sendo criadas aqui? Veja que a gente falou em integração, agilidade, a gente falou em excelência, a gente falou em inter-relação multiáreas. Será que o seu trabalho pós-crise precisa ser igual ao pré-crise? Né? Será que eu não criei novos líderes, pessoas com um novo padrão de competência? Eu não criei novos padrões de comunicação, sejam elas formais ou informais, que eu agora não posso fazer uma gestão mais otimizada do meu negócio, né? Que eu criei relacionamentos sólidos com outras empresas, com outras pessoas, com a minha comunidade, que faz com que isso tenha um nível de duração e durabilidade e de possibilidades imensas, né? Então, como eu falei, as paredes e as pessoas, sobretudo, têm memórias, né? Então, a questão aqui da atitude na crise pode te colaborar em muito para superar a crise. E pensem agora o depois. Não pensem depois o que vem depois. Né? Planejamento, organização e agilidade é uma tríade que tem que estar presente. E veja aqui, como eu falei, se você está integrado com empresas, com sindicatos patronais, Federação das Indústrias, ou seja, que organismo que faz sentido para você enquanto classe, né? Faça valer isso, né? Faça valer essas coisas para que essa integração se transforme em uma coisa muito bacana, ainda maior depois da crise. Né? Outra questão, gente, avalie, avalie, avalie. Todo santo segundo, todo santo dia é momento de avaliar os seus resultados econômicos, avaliar o desempenho dos seus processos, avaliar o grau de adequação dos seus colaboradores, da sua comunidade relevante, seja do que for, né? De forma que você tenha uma visão integrada e integral do seu negócio e ajustada. Se você é capaz de ajustar para um ponto de bom e ótimo na crise, imagina depois da crise o que você não pode fazer, né? Usando essas mesmas técnicas, fazendo com que elas sejam algo assim único lá na frente. Né? E cada aprendizado redesenha, pensa hoje e pensa amanhã. No que você implementar agora, pense o que eu posso fazer para que essa colocação especial tenha também valor para frente. Poxa, eu estou desenhando um processo de manutenção preventiva de ares condicionados. Poxa, o que eu posso fazer aqui para riscar? Que itens depois eu posso simplesmente riscar ou adaptar, de forma que, já que eu estou parado para pensar nisso, né, para que sirva também para o teu dia a dia depois.
de forma que você seja excelente já no primeiro segundo, quando tem gente ainda que nem parou para pensar nisso, né? Então, toda a implementação da crise, pense no após a crise. Isso vai te fazer sair muito, mas muito mais forte. Se você sobreviver agora, né, e tiver força para o dia depois, eu garanto que a tua rampa de crescimento não tem, você vai ver depois vocês me contam. Então, gente, a nível de apresentação, era isso que nós queríamos aqui. Eu quero agora abrir uma sessão para perguntas. Aqui que para trocar com vocês, perguntas e respostas. A partir de agora eu vou estar acompanhando as perguntas e fico aqui à vontade, né? Para que vocês coloquem a observação de vocês, o que faz sentido para vocês. Nesse instante eu tenho um certo atraso, quer dizer, eu falo, mas vocês me escutam um certo tempo depois, mas aquilo que eu vou colocando aqui, né, que vocês estão colocando aqui, é importante para a gente falar, né, e organizar aqui. Então, melhor que a minha colocação é aquilo que vocês estão sentindo. Então, está à disposição para vocês colocarem perguntas, né, e para vocês aqui colocarem as suas necessidades. Eu vou aqui já começar a passar as primeiras perguntas, só um instantinho aqui. Eu vou publicando para vocês a partir de agora, né, as perguntas. Então, a primeira aqui, que eu estou publicando nesse instante, da Fabiana Crivano. Fabiana, obrigado aí por estar junto. Né? Planos de contingência. Então, lembrando, gente, nós temos dois tipos de plano. Plano de contingência, ou seja, eu já consigo enxergar que tal coisa pode acontecer, e com isso eu tenho um plano de contingência. Se acontecer isso, faça tal coisa. Então, naquele que nós falamos lá do Centro de Gestão Integrada, né, uma maneira bacana é você ter planos. Planos para a área de operação, um plano para a fábrica, o plano para a turma de marketing, o plano para portaria, coisas assim, e coisas que você pode antever. Poxa, se na portaria uma pessoa desrespeitar as marcações de faixa, né? Como que alguém vai orientar? E lembrando, gente, não adianta só plano escrito, plano treinado, plano e praticado no dia a dia. Toda pessoa que é responsável por um plano deve praticar esse plano, tá? Então, plano de contingência, então, cartas na manga para ter para todo e qualquer evento que você consegue antever. No mínimo agora, né? Pessoas que vão entrar no seu ambiente de maneira inadequada, agrupamento indevido, pessoas que não usam os devidos equipamentos de proteção e coisas assim. Para isso, você tem que ter respostas prontas, quem vai ser acionado e reagir imediatamente em questão de minutos, se é que muito, né? E outra questão, gente, veja que além dos planos de contingência, eu tenho planos de emergência. Surgiu uma coisa inesperada. Caramba, você não imaginava, mas aconteceu uma coisa inesperada que não estava no script, por qual não tem um plano de contingência. Equipes ali, que eu chamei, lembra daquelas figuras anteriores, equipe de planejamento, são rapidamente reunidas e reorganizadas para fazer com que eu tenha atuação em cima disso, né? Que eu crie um plano que passa agora para ser um acervo de plano contingente e que é acionado. É natural que para isso eu tenha uma reação, mas, gente, normalmente quando tem alguma coisa, pela criticidade, eu abro um relógio, um tempo máximo para fazer isso, né? Fabiana, espero ter respondido você aqui adequadamente na sua colocação. Bom, aqui o Nivaldo. Nivaldo, obrigado aí também por você estar junto com a gente, né? Está perguntando a respeito de protocolos de segurança. Gente, fundamental agora. A exposição a riscos que está acontecendo aí está uma loucura, né? Então, hackers se aproveitando da situação, videoconferências sendo invadidas para, aspas, se passar por você, né? Colocando, por exemplo, criando terrores em aulas, reuniões com clientes e coisas assim, né? Então, todos esses cuidados relativos à automatização e dados são fundamentais, tanto a nível de proteção de dados para o trabalho remoto, assim como no dia a dia.
Só que o Nivaldo alerta bem aqui, né? O ato de engessamento. Cuidado, né? Por isso, aquele sistema de gestão integrado. Uma vez que eu perceba que os meus protocolos virtuais ou até mesmo físicos se demonstram que não faz sentido, imediatamente eu aciono um plano de contingência, eu crio um plano de emergência, quando isso couber, já juntando aqui com a resposta anterior, né, para a Fabiana, isso faz uma tremenda diferença aqui, né? Então, percebeu que não atua, faça. Então, não crie o teu protocolo, mas crie também a flexibilidade de criar um novo que faça sentido para cada situação que você está passando. Motivação, gente, isso aqui é muito, muito importante, né? Está aqui sendo colocado, eu não tenho como saber quem foi, está participando como anônimo, né? Mas aqui, falando a questão de motivação, né? Então, veja, as equipes e as pessoas, né, estão extremamente sob pressão, né? Então, o líder aqui tem que trabalhar muito com essa questão de motivação. Naquele grupo de colaboradores, nós falamos muito, né? Colaboradores e a comunidade de interesse, né? De você fazer com que essas pessoas, de alguma forma, sejam devidamente amparadas, né? Poxa, o que está acontecendo? Por que está desmotivado? Vai lá e cria um protocolo, aciona o Departamento de Recursos Humanos, que teria mais atuação em cima dessa questão, para criar alguma coisa a ser feita ali, né? Poxa, o que nós podemos fazer? Poxa, os 15 minutos de jogo e diversão para relaxar, né? Um exercício virtual para esticar as canelas, sei lá, né? No trabalho virtual ou nas pessoas em linha com devidamente espaçamento, né? Porque o momento está extremamente estressante. Se fala todas as maravilhas do trabalho virtual, mas, como toda maravilha, tem os pontos positivos e os pontos negativos também. Bom, aqui uma complementação aqui, né? Justamente a planejação. Gente, planejamento que não vira ação é plano de terceira categoria, né? Então, ou você faz um plano para ser usado, ou não perca tempo fazendo plano, né? Então, cuidado com os planos bacanas, os protocolos bacanas, mas que sequer são conhecidas. Naqueles testes, eu particularmente recomendaria, pergunte se a pessoa X, chave para aquele protocolo, se ele conhece isso. Aqui é uma roupa. Apareça nas áreas sem avisar e pergunte isso, né? Não aquela visita bacana para não pegar. Então, isso é fundamental aí. Eu diria que, para mim, plano, né, é plano executado. Não há como fazer planos que não sejam assim, que não tenham isso como elemento-chave. Outra questão aqui que o Nivaldo colocou, eu diria sobre a colocação aqui de como levar isso para a prática, gente, centro de gestão integrada, né? Eu diria o seguinte, se tem uma coisa que nós, na Cedora, implantamos e que traz um resultado gigantesco, é um centro de gestão integrada, né? Veja que, por exemplo, para empresas que falam muito na gestão ligada com inovação, que falam da questão ligada a, digamos assim, gestão integrada, se fala muito, por exemplo, tomando o Netflix e Spotify como exemplos maiores, da questão de guilds e coisas assim. Gente, abandone nome bonito e faça ação bonita. Problema chegou, problema analisado por um líder, problema decidido que vai ser feito, plano encaminhado e plano executado, né? Tinha uma frase muito bacana quando eu trabalhei com os bombeiros que dizia, né? Plano feito, plano executado. Se não, não faça plano. Bom, aqui tem outra pergunta relativa aqui à responsabilidade do RH, eu creio que eu já respondi isso aqui, eu vou publicar aqui, mas eu vou passar, né? Qualquer coisa, por favor, aqui fiquem à vontade de recolocar ou colocar em algum aspecto que, porventura, tenha ainda ficado pendente. Bom, aqui o Paulo está perguntando como estreitar relacionamento com o cliente. Então, gente,
Contato com o cliente. Se você tem equipes, por exemplo, sobretudo mais conectadas aí com o cliente, equipes de venda, equipes de engenharia, equipes que têm um contato direto, liguem para os seus clientes. Poxa, cliente, como é que você está? Posso te ajudar em alguma coisa? Dê uma atenção para ele, não somente pelo aspecto compra e venda, né, numa relação comercial, mas também do cliente pelo cliente, né? Então, práticas, particularmente, vejo que pode ser até um protocolo para o setor de vendas. Todo dia ou toda semana acionar clientes chaves, né? E criando protocolos para isso também, que sejam monitorados de uma forma centralizada. E do qual, além de eu promover esse tipo de coisa, eu promova também que essas equipes de venda, ou as pessoas ali de relacionamento direto com o cliente, passem feedbacks de pontos importantes. Eles podem estar escutando oportunidades bacanas, eles podem estar escutando cuidados bacanas, recomendações que tenho, né? E isso pode fazer uma tremenda diferença. Então, cuidado, né? Como eu falei, equipes integradas. Não existe mais existe departamentos por organização, mas existe uma empresa una e única que tem que trabalhar de forma integrada. No mínimo, na crise, isso é sobrevivência. Não dá para viver sem isso. Outra pergunta aqui, eu também não sei ver quem que é. E o consumidor, como você vai mudar? Vai mudar com certeza, gente, né? Veja que agora, geralmente em crise, nós nos tornamos mais críticos. Nós observamos mais. Nós vemos pessoas que são de mais confiança e quem não são, né? Com isso, isso vai fazer com que a decisão vamos chamar assim, de consolidar uma relação consumidor, comunidade e colaborador com aquela empresa, assim como de afastamento, né? Tem empresas que vão ganhar espaço, né? Como frutos dessa crise, e tem empresas que vão se perder, se não tomar cuidado, porque demonstraram fragilidade e mostraram que tudo aquilo que ela dizia antes, talvez era um mero discurso elegante de marketing, né? Marketing tem que ser ação. Então, muito cuidado aí, gente. Marketing tem que ser ação, né? E isso vai abrir oportunidade para se aproximar muito mais do seu cliente. E essas práticas da crise, vocês vão ver que muitas delas vão servir, vão ser muito bacanas para o dia a dia. Bom, oportunidade de parcerias para empresas. Com toda certeza, gente, né? Então, veja, parcerias, vou chamar assim, mais óbvias com os seus clientes, parcerias multi-empresas que, de repente, entenderam, né? Uma possibilidade bacana de fazer uma coisa junto, que de forma isolada eles não conseguiriam, né? Que, por exemplo, que o seu fornecedor conseguiu responder a uma demanda distinta do que tinha antes, que você, juntando a sua capacidade operacional, que talvez tenha ficado ociosa agora, só pode ser mudado com o apoio da fábrica que está ali do seu lado e vizinha, né? Então, pense em parcerias nos mais diversos níveis, com o colaborador, com a comunidade, com os seus fornecedores, com pessoas da sua classe de trabalho, vamos pensar assim, pessoas que estão passando por situações assemelhadas e por aí afora, né? É uma tremenda oportunidade agora de fazer e, sobretudo, consolidar relações, porque relações em momentos de crise, né? Até vejo na situação pessoal, né? É nessa hora que a gente de verdade percebe quem que é o nosso amigo leal, quem que é a pessoa que a gente confia e quem que é aquela pessoa que, puxa, era só bacana de conversa de bar, né? Planejamento estratégico, estou publicando essa aqui, pode ser mudado na crise? Com toda certeza. Veja, as estratégias, muitas das estratégias que faziam sentido até agora há pouco, né, muitas delas perderam sentido, né? Então, estratégia boa é aquela que funciona e que te faz operar de uma maneira consistente. Veja que não confunda estratégia com valores. Valores são inegociáveis, né? Que eu chamei aqui de princípios de operação. Mas estratégia é feito para atender uma demanda. As estratégias válidas de ontem muito provavelmente não são válidas hoje. Particularmente, naquele reloginho de normalidade, eu colocaria no mínimo uma vez por semana a revisão das estratégias vigentes, diante daquilo que está sendo observado, né? Nessa dinâmica louca que a gente tem.
Por isso, uma equipe de planejamento e, inclusive, de visão estratégica é fundamental nesse instante. Né? Outra pergunta aqui, a questão de oportunidades na crise, eu vou publicar aqui agora, né? Dos múltiplos canais. Poxa, fantástico isso, né? Então, veja, se eu ainda não existia para mim a necessidade ou a oportunidade de canais virtuais, agora, né, de repente virou uma coisa vital. Poxa, como que eu posso fazer os meus canais, sejam de que área for, né? A nível de atividade interna, a nível de atividade externa, a nível de relacionamento com o cliente, não se feche canais. Eu gosto, um exemplo bacana, até um dos clientes nossos, o Banco do Brasil, né? Eu vejo geralmente se fala, puxa, é importante ter aplicativos. Eu vejo que, por exemplo, certas agências do Banco do Brasil, que atendem pessoas, por exemplo, aposentadas, né? O relacionamento corpo a corpo, lembrando, antes da crise, né? Fazia com que essas pessoas nunca deixassem de ter o Banco do Brasil como o seu banco de confiança, né? Então, veja, canal bom é o canal que atende o seu cliente. E se é nova técnica ou velha técnica ou uma combinação das duas, se funciona, viva, maravilha. O Júlio aqui está perguntando uma coisa muito legal sobre pesquisa e desenvolvimento, né? Gente, o papel de pesquisa e desenvolvimento se tornou mais importante mais que nunca. Eu vou colocar aqui sobre duas visões. Primeiro, muitas vezes pesquisa e desenvolvimento era um departamento, aspas, de porão, pouco observado, vamos chamar assim, para o dia a dia das corporações. Então, agora, na hora que eu tenho que me reinventar e reinventar o meu produto, ou a minha maneira de agir a cada instante, né, pesquisa e desenvolvimento se torna vital por elementos de pessoa única, inovação, criatividade, são elementos muito naturais do seu dia a dia. E, consequentemente, podem ser pessoas, assim, muito bacanas, né, em colaborar nessas ações especiais. Então, a interconexão de pesquisa e desenvolvimento para remodelação, mas também pesquisa e desenvolvimento, um segundo aspecto importante, na criação pronta e rápida de novos produtos, ou adaptação de produtos, ou de canais, de modalidades, seja a nível de produto, seja a nível da lógica de trabalho, né? Ajudando a implementar instrumentos de trabalho que em outros momentos talvez não fizessem o menor sentido. Então, P&D, digamos assim, um dos seus elementos de atuação estratégica nesse instante. Uma pergunta aqui anônima. Rui, atuo no ramo considerado essencial. Estou com muito medo da minha empresa e da minha equipe, pois não sei se aguento por mais tempo parado. Como devo proceder? Gente, é bem isso, tá? Então, empresas que de alguma forma, eu vou publicar essa pergunta agora, que é muito bacana e muito importante nesse olhar aí humano, né? Veja, tem empresas que vamos pensar aqui, eu vou citar exemplos aqui da Grande Curitiba, né? Por exemplo, uma linha de montagem, como por exemplo da indústria automobilística. Veja, ela basicamente parou, né? Então, as pessoas que foram dispensadas, mesmo para empresas de grande porte, que estão garantindo a renda para essas pessoas, né? Seja de uma forma, a manutenção direta do salário do trabalho, ou com o apoio do governo, né? Onde que uma parte é passada pelo governo, mas de forma que a empresa tenha o mesmo valor. Pessoas paradas em casa, e pense que, vamos pensar um caso mais crítico, né? O casal, e vamos pensar que já tem um filho aí que já esteja na fase do trabalho, 3 pessoas, de repente, que estão em casas fora do trabalho, dê uma atenção para isso. Departamentos de pessoas e coisas assim, ou líderes, olhe para a sua equipe, né? Então, num primeiro instante, de uma forma descentralizada, cada líder olhando as pessoas do qual fazem parte da sua equipe, né? Mesmo que ela esteja dispensada, lembrando, gente, não é férias, né? Pense que você, como líder, né, tem que garantir mais que nunca aí a saúde humana dessas pessoas, né? Então, aquilo que eu falei anteriormente das equipes de vendas, pense também na sua equipe interna, sobretudo para quem está parado e, de alguma forma, com a cabeça mexida, não tem como estar diferente. Muito bacana a pergunta.
Bom, outra questão aqui, gente, né? Bom, vale em qualquer momento. É na crise que os valores reais aparecem. Reafirme os seus valores e os seus princípios na crise, né? Não deixe de fazer isso acontecer. É aí que está a grande diferença de empresas que são líderes. Elas têm princípios que realmente são princípios, que são um norte, que são uma constituição, vamos chamar assim, né? E que servem e que não são palavra morta. É aqui, né, na crise, que você vai fazer colaboradores sentirem gosto por estarem na empresa, gosto por estarem ali, por ter brilho no olho, porque perceberam que na crise você cuidou bem delas. Mesmo que num caso extremo você tenha que dispensar, mas fazendo isso com humanidade e decência, né? E de repente, para trazer essas pessoas de volta, que você não teve outra saída de senão desligá-las, infelizmente. Bom, outra pergunta aqui muito bacana, gente. Multas, né? Então eu diria, tem as escalas de valores. Aqui a gente pratica muito num prédio que eu cuido ali, que se chama R3000 aqui em Curitiba, né? Então, veja, primeiro alerta, né? Olha, teve tal coisa, tá. Geralmente isso resolve no mínimo a 80% dos casos. Uma segunda transgressão, pensando na mesma pessoa, né? E repetindo isso, faz um alerta mais intenso. Algo como dizer assim, né? Usando as palavras adequadas, mas eu estou de olho, eu estou observando e percebo que você não está colaborando. Na terceira, gente, aplique multa mesmo, né? Porque essa pessoa, infelizmente, não ainda conseguiu aprender a partir de indicações. Ela precisa de uma linguagem um pouco mais forte. Ela não compreendeu o significado de colaboração, parceria e coisa assim, e a operação não pode parar, e com isso você tem que aplicar as regras cabíveis aí, né? Então eu diria, multa é uma carta para ser usada raramente, mas é uma carta que a gente precisa também ter na mão. Bom, tem outra pergunta aqui, que é derivativa do que eu já falei, mas estreitar relacionamento com os clientes via canais digitais, né? Nesse momento aqui, onde que a gente não tem acesso tanto direto aos clientes, né? Então, muita atenção aqui, né? Os canais digitais agora são o nosso canal do dia a dia. Usem eles, né? E lembrando, gente, o melhor canal digital, o que todo mundo tem na mão, o bom e velho WhatsApp, né? Então, use esse canal, mande as mensagens, mandem os seus sinais de que você está ali e que você está cuidando do que tem que ser cuidado, né? Então, esses canais digitais, sejam quais eles forem, desde os mais simples, como o WhatsApp, desde canais mais estabelecidos para empresas que queiram ou já contem com um canal mais estabelecido. Então, o relacionamento com o cliente é no dia a dia. Não tenha canal, digamos assim, tem um software, usem esse software, usem esses canais, façam isso acontecer de fato. Né? Eu vou aqui... mais uma aqui. Como a crise te afetou pessoalmente como líder? Legal, né? O que a gente pode estar tirando? Vou publicar isso aqui. Gente, então, veja lá. Em primeiro lugar, né? Dá um susto. De verdade, né? Poxa, a gente vê uma coisa na China, né? Acontecendo. Depois, empresas globais que tinham uma atuação ali, como, por exemplo, muitas plantas de montagem de tecnologia automobilística, saúde, coisas assim, tem áreas de produção ali. Poxa, para uma China tomar a decisão de fechar aquilo de uma forma intensa, literalmente para ninguém sair de casa naquele período de fevereiro, deixava já bastante claro que a crise não era uma coisa pequena, né? Ninguém faz aquilo literalmente travando a economia, uma das maiores economias do mundo, numa redução de PIB muito significativo, quando não é algo importante, né? Então, em primeiro lugar, veio o susto daquilo. Caramba, esse negócio vai chegar no Brasil. Eu até fiz uma publicação quando a Apple alertou que não alcançaria o resultado decorrente daquilo. Para mim, ali foi o sinal claríssimo que é uma crise mundial e econômica, além da de saúde, né? Então, um choque. Caramba, né? Aquele ano bacana que nós esperávamos no Brasil,
que ia ser o ano da transformação, o ano dos novos negócios. Eu estava recebendo muitas cotações, uma atrás do outro, para uma série de serviços que, né, você vê literalmente aquele passarinho voando. Caramba, tudo que fazia sentido ali, muitas daquelas coisas perderam sentido, ou no mínimo daquele jeito, né? E que isso para a Cedor ia ser um ano totalmente diferente, do ano de restabelecimento, de muitos projetos e coisa assim, um ano onde que qualquer coisa poderia acontecer. Então, em primeiro lugar, o choque. Segundo, aí vem o ponto, caramba, os nossos maiores projetos sempre foram momentos críticos, né? Que nem ali na apresentação, aquelas fotos colocadas ali do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos, foi fruto de morte, infelizmente, né? Na região serrana, onde pessoas perderam tudo, e que nos gerou a necessidade, inclusive com acompanhamento judicial, de fazer um centro de gestão integrada a nível nacional, para gerenciar os riscos de todo o nosso país, sendo colocado isso para a Defesa Civil Nacional, né? Então, a crise dá um senso importante de missão, de clareza, de responsabilidade, né? Então, para mim, a segunda reação, a nível pessoal, e vale também a nível de empresa, por associação, né? É o senso de responsabilidade. Gente, é sério, nós precisamos agir de forma séria, de forma a dar exemplo para pessoas, a nível interno e externo, porque a coisa não é pouca coisa, né? A coisa que está aí não é pequena e vai atingir todo mundo, independente do tipo, ramo de trabalho, né? E a gente, como atuou nessa gestão de crise, até essa live é um pouco fruto disso, né? Criar canais sérios de mostrar o que fazer de verdade e não simplesmente falar, puxa, tem que cuidar, tem que isso de uma forma genérica, né? Então, como proposta empresarial aqui, né, que é prover resultados concretos, mais que nunca agora, é isso, prover resultados concretos para nós, para os nossos clientes, para as nossas pessoas individualmente, enquanto família e tudo mais, né? Então, foi a segunda reação ali, né? E a terceira delas é o e daí, né? Poxa, que negócios novos. Tem planos que nós estávamos, de alguma forma, esperando fazer mais para frente, para o segundo semestre, que eu estou fazendo agora, né? Tem informações pessoais aqui, vou dizer concretamente uma que eu estou fazendo nesse instante, de cidades inteligentes, que estava sempre no plano, eu estou fazendo agora, né? Então, digamos assim, ação concreta. Que projetos agora eu oferto para clientes? Que clientes eu ligo agora nesse instante? Que mensagens eu posso passar para clientes que confiam na gente e que talvez nesse momento pode estar precisando da gente também? Nem que seja por uma palavra de troca entre amigos, né? De trocar uma mensagem, né? Então, eu diria que é a hora da confirmação de quem você é. Então, para mim, essa é a reação a nível de empresa e pessoa. No meu caso, as duas coisas se confundem muito, né? Porque eu gosto de atuar na linha de frente, né? Mas faça bem isso. Se eu pudesse recomendar por aquilo que eu acredito, né? Seja você de verdade e faça que a sua empresa tenha princípios de verdade, né? Se ainda não existe, né? Faça isso. Se você precisar de colaboração para montar qualquer das soluções que tem aqui, inclusive a gente está à disposição para colaborar com vocês aí a nível de empresa, né? Tem uma colocação aqui que foi colocada, né? Não é uma pergunta, mas é uma afirmação e eu faço questão de publicá-la, né? Na crise, crie. E é isso aí mesmo, né? Digamos assim, na necessidade é o grande momento da criação, né? Libere a sua criatividade, né? Acione o teu pessoal de P&D que, de repente, aquele projeto deixou de sentido para criar coisas que façam sentido agora. Gente, eu não quero me estender demais, né? Já são praticamente 9 horas, 5 minutos para as 9 horas. Foi um prazer enorme estar aqui, né? Uma coisa que eu colocaria aqui concretamente para vocês é muitíssimo obrigado pelas perguntas, né? Para quem quiser depois ver com calma essa apresentação, ela vai estar gravada. Eu passo para vocês o link. Para quem quiser cópia do material dessa apresentação, ela está à disposição. Depois mande um e-mail para contato@cedor.com.br
ou para o meu pessoal, se vocês preferirem também, rui@sedoar.com.br, ou pelo WhatsApp, para quem tem aí, no próprio convite está o celular, que eu compartilho essa apresentação, né? Mas muito mais que uma apresentação, o que eu queria dizer para vocês, nós estamos querendo criar canais aqui que sirvam para pessoas que não abrem mão da excelência, né? A Sedoar nasceu para isso, e que vocês possam contar uma biblioteca de conhecimentos concretos e que isso vai cada vez multiplicar mais. Nós, em breve, vamos fazer uma enquete com as pessoas que acreditam na gente, para ver que pontos a gente pode colaborar. Para alguns, nós vamos disponibilizar isso sem qualquer custo. Para uns, eu digo, alguns desses conteúdos nós vamos disponibilizar sem custo. Em breve, nós vamos estar falando em cursos aqui, que podem ser acessados por pessoas que têm interesse de se aprofundar mais sobre qualquer aspecto que nós falamos aqui, ou naquilo que venha a ser falado para frente. E assim que possível, em momentos onde que cursos presenciais sejam possíveis, né, nós vamos estar levando pessoas, então, assim, criando aulas de campo, né, fazendo com que pessoas vivenciem as novas tecnologias, vivenciem tudo isso de uma forma bacana aí, para que vocês tenham exemplos concretos. Aprendizado é fazer coisas, e que essas pessoas tenham participado com a gente, seja de que forma for, virtual, gratuita, ou que elas tenham um amparo verdadeiro, né, em seus currículos e sendo tratados como indivíduos com tudo aquilo que a gente falou aqui, tá? Gente, muito obrigado. Vamos descansar, vamos jantar, e espero ter colaborado muito aqui com vocês em termos dessas questões. Agradeço demais para quem participou, e para todas as perguntas excepcionais que vocês colocaram, né? Não tem caminho certo. Cada dia é dia de a gente construir um caminho novo e um caminho melhor. Tudo de bom para vocês. Um abraço.